Olá, irmãos, a paz do Senhor. A palavra de hoje está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 37 ao 43. Se você quiser e puder abrir a sua Bíblia Sagrada no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 37 ao 43. Eu tenho certeza, essa palavra falará poderosamente ao teu coração. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 37 adiante, que diz assim a palavra do nosso Deus, acompanhe. E ele respondeu, quem? Jesus. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os jous são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que palavra gloriosa! Aonde Jesus ia, ele pregava a palavra de Deus, mas muitas vezes ele pregava através de parábola. E Jesus, amém, contando algumas parábolas naquele dia. Mas aí, terminando o discurso de Jesus, ele foi para casa com os seus discípulos e os discípulos não conseguiram entender acerca de uma parábola específica, que era a parábola do joio e do trigo. E eles perguntaram para Jesus o significado daquela parábola. Eles perguntaram isso quando eles já estavam em casa, a sós com Jesus. E Jesus explica. Para quem não conhece a parábola do joio e do trigo, eu vou fazer um resumo rápido. Amém? O que é a parábola do joio e do trigo que Jesus, amém, conta ali para aquela multidão e também estavam os discípulos. A parábola do joio e do trigo também está no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, do versículo 24 ao versículo 30. Versículo 25 diz assim: Mas enquanto o homem dormia, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu frutos, apareceu também o joio. Então, vindo o servo do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Querem que vos arranque o joio? Ele disse: Não. Replicou ele: Para que, ao separar o joio, não arrancai também com ele o trigo. Deixe-o crescer junto até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, daí os feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Amém? Jesus, ele sempre usava parábolas, que eram comparativos, de uma maneira, amém, simples, da situação daquele povo que estava ouvindo, de uma maneira de fatos cotidianos, para que eles pudessem compreender, para que eles pudessem ouvir. Mas nunca nem sempre a parábola era tão clara quanto outras, né? Em algumas parábolas eles não conseguiam entender totalmente, ainda mais quando eram parábolas que fazia comparativos com o reino dos céus, tá? Porque para aquelas pessoas que ouviram quando Jesus falava acerca das coisas do reino do céu, era um pouquinho mais difícil deles compreender do que quando ele fazia comparativos com coisas, amém, terrenas. Então, essa palavra ela é bem interessante, ela é bem significativa para mim e para você que está ouvindo ela.
porque o Senhor Jesus, ele explica. E ele explica de uma maneira simples e de uma maneira clara. E de uma maneira muito objetiva. Muitas pessoas estão brincando de ser crente. Muitas pessoas estão brincando na presença de Deus. Muitas pessoas pensam que não vai acontecer. Amém? Igual essa parábola que eu acabei, amém, de mencionar. Lembra, o joio e o trigo são semeados juntos no mundo. São semeados juntos. Eles estão ali juntinhos. Quem vai fazer essa separação é Jesus no grande dia. Quando Jesus volta para os seus discípulos, como diz aqui no versículo 36, ele diz: então, despedindo a multidão que estava ouvindo essa parábola e as demais parábolas, amém, Jesus despede essa multidão e foi Jesus para casa. E chegando-se ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Então, os discípulos tinham dúvidas sobre a parábola do joio. E eles queriam compreender, pois eles não entenderam totalmente. E eles perguntaram para Jesus o significado. E Jesus, ele começa a explicar o significado. No versículo 37, ele diz: respondeu quem? Jesus. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Quer dizer quem? Jesus Cristo. Ele é o que semeia a boa semente, amém? A palavra, o evangelho. A semente é a palavra de Deus. A semente, amém, é o evangelho. Que Cristo veio apregoar, que Cristo veio trazer as boas novas para aqueles que estavam dispostos a ouvir, a obedecer e a crer e a seguir essa palavra. Então, a semente é a palavra, e quem semeou essa palavra é Jesus Cristo e todos aqueles que são filhos do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus fala que nós somos, que Jesus Cristo é a luz do mundo. E aqueles que também, amém, crê nele, confia nele e obedece a ele, somos luzeiros. Então nós somos, amém, o nosso Cristo, quando nós estamos pregando essa palavra, quando nós estamos semeando essa semente através da pregação do verdadeiro evangelho, da verdadeira palavra que precisa ser pregada na sua essência. Muitas vezes você que está assistindo esse vídeo nesse exato momento, você poderia querer ouvir uma palavra de ajuda, uma palavra que amassageasse o seu ego, uma palavra que te deixasse confortável em meio à situação que você tem vivido, porque nós estamos numa guerra espiritual travada, e muitas vezes nós deixamos nos influenciar pelo que está acontecendo ao nosso derredor, pelas lutas, pelas adversidades. Nós deixamos de olhar para Jesus e olhamos para as circunstâncias, e o Senhor está dizendo para você hoje, através desse vídeo: ei, desperta, é momento de você se despertar. A palavra de Deus está se cumprindo. Muitas vezes você perde tempo com coisas passageiras, você perde tempo, amém, olhando a adversidade que está no seu derredor. Aprenda, coloca o problema, a luta na mão de Deus e continue fazendo o que Deus mandou, porque quando você está obedecendo ao Senhor, Ele está cuidando da tua casa. Quando você está obedecendo ao Senhor, Ele está agindo sobre aquela causa que você colocou nas mãos dele. Mas se você parar para choromingar, se você parar, amém, ai, coitadinho de mim, eu não consigo me levantar, ei, se levanta. É momento de se levantar, é momento de entender, amém, que a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento. E se você para por causa de situações que estão acontecendo no seu derredor, porque você acha que não está totalmente satisfeita com aquilo que você está vivendo, é momento de você ter de se levantar e entender que tudo aqui na terra é passageiro, que nós estamos aqui somente de passagem e que nós temos que cumprir a missão, que é pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão. Então, no versículo 37, Jesus diz para os discípulos: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então, quer dizer que a semente é a palavra. E quem a semeia é Jesus, e todos os seus discípulos também a semeia. 38, o campo é o mundo, porque nós temos que pregar para todo mundo, para toda a criatura. A boa semente são os filhos do reino. Amém? A boa semente é aquela que caiu em terra fértil.
É aquela semente, amém, que cresceu, que produziu, que não foi sufocada pelas circunstâncias do mundo, pelo desânimo, pela angústia, pelas aflições. Tem pessoas que recebem a semente, recebem a palavra. Naquele momento até se alegra, mas depois vem as situações adversas da vida, as tempestades, as lutas, os espinhos, porque virão. Não pense você que não vai vir a luta, vai vir a perseguição, vai vir a angústia, vai vir a tristeza. Mas quando você está disposto a obedecer ao Senhor, você prioriza Ele, se levanta mesmo em meio a situações mais difíceis, situações mais adversas que você esteja vivendo. Quando você não deixa essa semente sufocar, ela vai crescer e ela vai produzir frutos. Aqui diz, amém, que a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. 39. O inimigo que o semeou é o diabo, que semeou o quê? Semeou, amém, o joio, amém, junto com o trigo, porque todos estão no mesmo ambiente, todos estão aonde? No mundo. E todos igualmente modo ouviram. Amém? Uns quiseram, outros não. E Satanás, amém, semeou também o joio. Versículo 39. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. A palavra de Deus ela é bem clara que a colheita irá acontecer na consumação do século. Vai acontecer quando chegar na reta final. Está muito perto dessa colheita acontecer. Está muito perto, amém, de acontecer essa palavra que nós estamos aqui hoje fazendo menção. E lembrando que quem vai ser os ceifeiros, que vai ceifar, será os anjos, eles que vão vir ceifar. Versículo 40 diz, pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação dos séculos. Os anjos vão colher, amém, o joio e vão lançar no fogo. Lembra, uma árvore que não produz fruto vira lenha. Uma árvore que não produz nada, ela é queimada. Comece a observar como está a tua vida. Você está produzindo frutos de arrependimento, fruto de mudança, você está alimentando alguém para se libertar e transformar. Não, eu não estou, eu estou parada, só focada na minha vida, na minha casa, na minha família. Errei, acorda, desperta. O Senhor chamou soldados para trabalhar no campo de batalha. Não foi somente para ficar deitada esperando que Ele faça tudo. Tem pessoas esperando que o Senhor venha fazer o possível e o impossível. Fica deitado reclamando de tudo e dizendo eu não consigo, eu não tenho força, coitadinho de mim, eu não dou conta, não tem ninguém que me ajude. Ei, desperta, meu querido. Você precisa se levantar, você precisa buscar, você precisa pedir para Deus força. Todos os dias, nem que seja se arrastando, se levante, comece a buscar a face do Senhor. Amém? Jesus está voltando, Ele está às portas e Ele bate. Quantas pessoas não estão dando ouvidos? Quantas pessoas dizendo, mas o Senhor precisa mudar essa situação. Ô, meu querido, se você não se levanta e não faz o que Deus está mandando você fazer, porque Ele vai fazer o impossível, o que eu não consigo fazer. Mas agora o possível, quem tem que se levantar e fazer sou eu. Sou eu que tenho que tomar atitudes, sou eu que tenho que me posicionar, sou eu que preciso me levantar, porque se eu não fizer isso, Deus não vai fazer no meu lugar. Ele dá as ordens. Quem é inteligente e esperto, obedece. Quem não é, fica choramingando, esperando alguma coisa cair do céu. Aí nada muda, aí nada é transformado, nada é modificado. Versículo 41 diz, mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos. Pastor, é inevitável ter escândalos? Inevitável. Mas ai daquele que é motivo
de escândalos, amém? Então eles vão vir os anjos a juntar os escândalos e os que praticam a iniquidade. Nós sabemos os que praticam a iniquidade são aqueles que conhecem as escrituras sagradas, mas não obedecem às escrituras sagradas. Sabe o que pode e o que não pode ser feito, mas vai lá e faz, de acordo com a sua própria vontade, de acordo com o seu próprio querer. Versículo 42, e os lançarão na fornalha acesa. A palavra de Deus, ela é real. Você deve estar com a sua Bíblia aí aberta. Amém? Não é algo que eu estou falando, é algo que a palavra de Deus está falando. E a palavra de Deus, ela vai se cumprir, porque está escrito, passarás os céus e a terra. Mas a minha palavra não passará, pois ela se cumprirá sobre a face da terra. Então, se você acha que só pegar versículos que te convém para a mente confortar, para te deixar tranquilo na situação de pecado e de erro que você está vivendo, ei, cuidado. Cuidado. Muito cuidado. Aqui deixa bem claro, bem explícito, versículo 42. E os lançarão na fornalha acesa. E ali haverá choro e ranger de dente. Já viu uma pessoa que está com muita dor, que trava os dentes e fica fazendo aquele barulhinho? É isso. A dor é vai ser tão intensa, mas tão intensa, que eles gritarão e eles rangerão os dentes. É algo surreal. Quantas e quantas pessoas estão pagando para ver? Quantas e quantas pessoas estão brincando? E usa a frase, Deus entende. Deus, ele sabe que eu não consigo, sim, ele entende. E ele sabe que se você se esforçar, você dá conta, sim. Muitas vezes é você que não quer. É você que se acha confortável da situação que você está. Tem pessoas que querem ser acariciados o tempo todo. Não interessa se está no erro ou se está no acerto. Cuidado, cuidado. A palavra de Deus, ela é real. Eu vou até repetir. Versículo 42 que diz, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Lembra, quem vai fazer essa separação do joio e do trigo não sou eu, não é você. É os anjos ordenados por Deus. Eles que irão fazer essa ceifa. Eles que farão essa separação. Por enquanto, todos nós estamos no mundo, recebendo o mesmo sol, a mesma chuva. Estamos todos, amém, de igual modo sobre a terra, recebendo o bem dela e recebendo também o mal dela. Mas chegará o dia que haverá essa separação. Porque o joio não produz nada. O joio só tem figura. É aquele que diz no livro, amém, de Apocalipse, tem cara de quem vive, mas está morto. Parece crente, canta como crente, prega como crente, mas não é. Porque não vive o que prega. Não adianta nada, não tem como esconder absolutamente nada de Deus. Os olhos de Deus estão sobre nós, 24 horas por dia. O Senhor me conhece, o Senhor te conhece. Ele conhece os seus pensamentos, ele conhece a intenção do seu coração, ele sabe quem você é. Não adianta máscara diante de Deus, porque Deus, ele vê tudo. Ele sabe de tudo. Você pode esconder do homem que é limitado. Agora de Deus não, porque ele está te vendo. Ele está te contemplando. Ele está ouvindo o que você está dizendo quando ninguém está ouvindo. Sabe aquilo que você cochicha escondidinho? Deus está ouvindo. Deus, ele sabe o que passa na sua mente nesse exato momento. Ei, desperta. Desperta. Pois enquanto a vida é esperança, desperta. O Senhor está dizendo para você nesse momento, se desperta, enquanto ainda há tempo. Até quando você vai estar do jeito que você está? Até quando você vai levar o evangelho à brincadeira como modismo?
Até quando você vai achar que pode fazer tudo do teu jeito? Poder até pode. Mas nesse dia, meu filho, da separação, não vai ter como. Não vai ter como. Não tem como mentir, não tem como enganar e não tem como usar máscara. Porque máscaras serão arrancadas. Versículo 43 diz: então o justo, quem é o justo? Aquele que faz a vontade de Deus. Justo não é aquele que faz a sua própria vontade. É que faz a vontade de Deus. É chorando e obedecendo. É gemendo e obedecendo. É enfrentando luta, mas fazendo o que Deus mandou você fazer. Esses são os justos. Que não serve a Deus pelo que Ele pode te dar, mas serve a Deus pelo que Ele é. Salvador, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Esses são justos. Amém? Diferente daqueles que cometem a iniquidade. Totalmente diferente. Conhece a Bíblia, mas prefere desobedecê-la descaradamente. E acha que está tudo certo. Aí diz claramente, versículo 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Aí ele finaliza. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quantas pessoas tampando os ouvidos? Quantas pessoas preferem fingir que esses versículos que eu acabei de ler não estão na Bíblia? Quantas pessoas, amém? Ah, não é para mim, não, é para você. É para mim, é para nós. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu tenho certeza que essa palavra falou ao teu coração. Se essa palavra falou ao teu coração, não esqueça de compartilhar. Pode ser que alguém precise ouvir exatamente essa palavra. Pode ser que tenha alguém nesse exato momento, amém, que precisa ouvir e ser desperto por essa palavra. Seja a boca de Deus na vida de alguém. Compartilhe com seus amigos, com seus parentes, e eu tenho certeza que esse evangelho vai alcançar vidas e vai mover sobre a mente e o coração de muitas pessoas no qual estão precisando. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Não se esquece de deixar, amém, apertar o joinha. Se você ainda não apertou o sininho de notificações, aperte. Todas as vezes quando eu lanço vídeo novo, o YouTube te avisa. E assim você não perde nenhum vídeo novo do canal. Lembrando, não fique de fora da corrente de oração. Eu tenho orado por todos os inscritos do canal, pelas vidas que também compartilham o vídeo e pelas vidas também comente e deixe o joinha. Não esquece de comentar aqui embaixo. Eu leio todos os comentários e respondo todos os comentários. Vamos orar? Agora é o momento que você tem de orar juntamente comigo. Levante as tuas mãos juntamente com as minhas. Feche agora os teus olhos e vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, Pai. Senhor, nós levantamos as nossas mãos nesse exato momento em oração e te pedimos, ó Pai, faça obra sobre as nossas vidas, nos fortalece. Tira, meu Deus, a preguiça de orar, de ler Bíblia, de ir para a tua casa. Pai, tira toda a barreira que impede o teu povo de te obedecer, de focar, meu Pai, no Senhor, de buscar, meu Deus, a tua presença. Senhor, eu te peço, toca nessa vida que está orando juntamente comigo nesse exato momento. Toca sobre essa vida, Senhor, vai tirando a tristeza, vai tirando a angústia, toda a enfermidade, todo o mal-estar, tudo que não provém de ti. Queima, 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 sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Senhor, faça a obra, opera, Jeová, o teu milagre, realiza, meu Pai, a tua vitória, abençoa cada vida que assistiu esse vídeo, cada vida, meu Pai, que vai comentar, cada vida, meu Pai, que compartilha esse vídeo, cada vida que é escrita no canal, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha entrar na casa dessa vida que está ouvindo essa mensagem, que está compartilhando essa mensagem, que está, meu Deus, ó Pai, escrito nesse canal, que o Senhor venha entrar dentro da casa, venha tirar, meu Pai, quebrar todo laço, toda contenda, toda discórdia, toda confusão, tudo que não provém de ti, toda enfermidade,
enfermidade, todo laço armado ou planejado contra essa vida, que venha ser quebrado, lançado por terra. Deus está entrando dentro da tua casa, Deus está dando ordem sobre o teu lar. Eu vejo Deus fazendo uma obra de libertação e transformação e alegrará o teu coração, pois Ele está te fortalecendo, te encorajando e te levantando. Pai, abençoa essas vidas com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém. Toma posse em nome de Jesus. Amém.